conseguir 10 clientes para a sua contabilidade. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu trouxe para falar esse assunto comigo aqui a Vanessa. Oi, gente, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, sempre que a gente recebe lead, todas as leads, sem exceção, perguntam para a gente, né? Quantos clientes eu vou conseguir em 6 meses? Quantos clientes eu vou conseguir em 1 ano? Quantos clientes eu consigo com esse projeto? E quanto mais as pessoas perguntam isso, os contadores, mais nos dá aflição, porque a gente percebe que a gente está navegando e a gente muitas vezes não consegue levar o conceito do que é isso para o contador. Então, o objetivo desse vídeo é a gente desenhar um plano de como conseguir 10 clientes para a contabilidade, mas principalmente explicar isso baseado em dados, baseado em métricas, baseado no que realmente dá para ser feito. E eu vou pedir uma licença nesse conteúdo aqui, para a gente tentar esquecer um pouco, porque na internet o que mais a gente vê é promessa de fique milionário, faça R$1 milhão em 7 dias. São promessas que são publicitário usa copy, né? Uma linguagem de texto e vídeo para vender um produto ou serviço, onde o contador compra com uma promessa que vai conseguir milhões de clientes, e que na hora que chega para a gente executar, a gente abre e fala, cara, isso não existe. Então, o objetivo aqui é a gente matar um pouco esse sonho, matar um pouco essa expectativa, mas criar uma realidade do que uma empresa de contabilidade, tanto que está começando, quanto que já está no mercado aí há mais tempo, que está buscando alavancar, pode esperar e entender com o marketing digital. Por isso eu trouxe a Vanessa, que vai entrar ali com números, vai mostrar a tela, para que vocês consigam entender. O primeiro ponto, Vanessa, que eu queria deixar aqui nesse vídeo é o seguinte: alguns conceitos básicos que eu acho que é importante. Eu acho que é importante a gente ter isso aqui bem estruturado, para você que é contador que está vendo. Em primeiro lugar, quando a gente fala de conseguir, né, como conseguir 10 clientes, quando a gente fala em conseguir clientes, a gente tem que pensar o que está por trás disso. Né? A gente tem que pensar alguns conceitos básicos até construir esse caminho para o cliente chegar até você. Então, vamos trabalhar na construção desse caminho. Porque sem a construção desse caminho, a gente vai ficar sendo o coach que dá receita de como ficar rico em 7 dias. Não é isso que a gente quer aqui. Então, vamos lá. Primeiro conceito básico. Conseguir cliente. Quando a gente fala em conseguir cliente, tem várias etapas anteriores. E essas etapas são medidas através de dados. Sim. Certo? Certo. Então, em primeiro lugar, marketing é baseado em dados. Se você não tiver número, se você não tiver métrica, o máximo que você está fazendo no seu planejamento de crescimento é achismo, é sonho. Então, nós vamos matar isso aqui. Exatamente. Muitos leads, quando chegam para a gente, isso é recorrente no nosso comercial, já chegam perguntando, tá, e se eu investir 2 mil, quanto que eu vou ter de lead? Em quanto tempo eu vou começar a gerar lead? Isso a gente não consegue dar uma prévia exatamente, por quê? Isso precisa ser mensurado de acordo com a repercussão da sua empresa. A gente tem cliente aqui que consegue gerar 30, 40 leads por mês organicamente. A gente tem cliente aqui que consegue gerar 1, 2 leads por mês organicamente. A gente tem, dependendo do serviço, do segmento, a gente tem cliente que consegue gerar muito resultado com anúncio e tem outros clientes, dependendo do nicho, dependendo do serviço, tem que investir muito para alcançar o mesmo resultado. Então, eu não consigo, por exemplo, o cliente chegou e falou assim, eu quero investir 2 mil. Com 2 mil você vai ter tantos leads e vai ter tanto de resultado. Porque isso depende da empresa, depende do nicho, do segmento. Então, isso tudo é variável e precisa ser mensurado para a gente ter dados para conseguir determinar o resultado. Perfeito. Então, vamos lá. Dito isso, a gente vai pensar o seguinte, como que a gente consegue esses 10 clientes? Primeira coisa que eu vou te perguntar, eu vou anotando aqui que eu vou fazer na minha colinha e a gente vai conversando. Eu vou falar a realidade do contador agora e dentro da nossa realidade eu vou perguntar a sua, de você que está nos assistindo aí ou nos ouvindo e você vai fazer os seus cálculos aí. Hoje, o site do contador agora, ele gera
10 mil de tráfego mensal? Aproximadamente? Aproximadamente 10, uma média de 10. Então, nós temos 10 mil pessoas que entram no nosso site. Tráfego. Desses 10 mil, quantas pessoas, quantas leads que a gente recebe? 80 leads mês? 100 leads mês? De 80 a 100. É variável. Então, mas de 10 mil pessoas que entram no nosso site, 80 pessoas pedem orçamento. Então, nós temos 80 leads que pedem orçamento. De 80 leads que pedem orçamento, 40 leads aproximadamente, eles vão para a etapa de negociação, apresentação de proposta, negociação. E dessas 40 leads que vão para a negociação, cerca de 6 leads fecham o negócio. Então, são 10 mil de tráfego no site, que gera 80 leads, que a gente entra em 40 negociações que fecham 6 clientes. Ok? Então, eu vou fazer uma pergunta. Eu fecho 6 clientes. Como é que eu faço para fechar 10 clientes? Dentro do meu cenário. Então, eu tenho algumas coisas para fazer. Por exemplo, de 10 mil pessoas, 80 pessoas viram lead. Então, de 10 mil para 80, de repente, eu posso fazer alguma estratégia para melhorar a conversão do nosso site. Então, eu posso pôr um pop-up, eu posso colocar um e-book para alguém baixar e gerar mais leads. Uma consultoria gratuita, alguma coisa que faça o lead e deixar o contato com você. Então, aonde eu posso aumentar esse meu número aqui? De 10 mil de tráfego, por exemplo, com os mesmos 10 mil de tráfego, eu posso fazer mecanismos e ações para que eu consiga gerar mais leads, para que eu passe de 80 leads. E dessas 80 leads, só 40 entram em negociação. Então, também, talvez seja um trabalho de comercial aqui, porque 50% dessas leads são perdidas aqui. De fazer um trabalho de comercial para tentar trazer mais do que 40 leads para negociação. E dessas 40 leads que negociam, apenas 6 fecham. Então, assim, quanto por cento que fecha no final de tudo aqui? Então, isso aqui é o nosso cenário. Então, eu sei que eu não preciso aumentar necessariamente o meu tráfego para conseguir mais leads. Mas se eu quiser, hoje a gente coloca 5 artigos por dia no nosso blog. 5 artigos dia, é isso mesmo? 5 artigos dia no blog. Então, por exemplo, eu sei que se eu colocar 10 artigos por dia no meu blog, em 6 meses talvez a gente aumente 30% o nosso número de tráfego. Então, eu consigo, tendo essas métricas que são básicas, entender para que lado que eu consigo mexer aqui, para que eu consiga obter esses clientes a mais. Mas eu só consigo ter essa previsibilidade de receita, da onde melhorar, da onde mexer, se eu tiver número. E o que acontece aqui? O contador chega, aí a gente pergunta assim, quanto de tráfego o seu site gera? O cara não tem nenhum Analytics. Não tem nenhum Analytics instalado. Não tem nenhum Analytics instalado. Aí você pergunta, quantas leads você gera? Eu não gero nenhuma lead. Ou fala, eu gero 10 leads de indicação. Então, você não gerou a lead. Você não gerou a lead chegou para você. Então, assim, você não gera lead, você não tem tráfego, então, você não tem número. Se você não tem número, você tem que começar a fazer um trabalho que é de base, um trabalho que é inicial. E é isso que é importante vocês entenderem. Que marketing é dados. E que se a gente tem o dado e a gente sabe aonde que a gente pode melhorar, a gente consegue atingir exatamente aonde que a gente precisa. Por exemplo, eu sei que de 10 mil de tráfego para 80 leads, a gente pode fazer muitas estratégias ali para conseguir captar mais lead. Ou talvez, se por exemplo, dessas 80 leads, 40 leads vão para negociação e 40 leads são perdidas, talvez eu sei que as 80 leads que são geradas não estão tão boas. Então, o que eu posso fazer? Melhorar meu conteúdo para trazer a persona certa. Sim, dentro dessa estratégia aí, tem como, por exemplo, investir em anúncio para aumentar o seu tráfego, para aumentar tanto a qualidade quanto o número de leads. Tem como, dentro do momento da lead para negociação, criar algumas estratégias de nutrição, alimentação desse lead, para fazer com que o lead se qualifique mais para, na hora da negociação, entenda a sua solução. Então, dentro desses funis, tem várias etapas que, mensurando, tendo números, você consegue implementar melhorias dentro do seu funil para melhorar a sua conversão no final. Então, por exemplo, uma outra coisa que eu queria deixar aqui de conceito, deixei o primeiro aqui, que marketing é dados, que
eu acho que esse amadurecimento aí do setor contábil, da contabilidade, entender, cara, por que a QuickBooks consegue entrar no mercado, conseguir milhões de aporte? Por que a Conta Azul conseguiu milhões e milhões de aporte de mercado? A própria Contabilizei, que é o escritório de contabilidade, porque, dentre outras coisas, o produto que é bom, etc., eles têm essa maturidade comercial. E eu acho que é essa maturidade comercial que eu tento trazer, que a gente tenta, na verdade, aqui há 3 anos trazer, e que muitas vezes a gente acha que vai falando e o cara não pega ali. Então, eu vou deixar aqui alguns conceitos. Então, primeiro, marketing é dado. Se você não tiver como mensurar, se você não tiver dados, se você não tiver como fazer, você não consegue ter uma previsão. Primeira coisa. Segunda coisa, o CAC, custo de aquisição de clientes. CAC é quanto que te custa para trazer um cliente. Então, por exemplo, uma padaria, você tem uma padaria, essa padaria está na Avenida Paulista, lá em São Paulo, que o aluguel é R$25 mil por mês. Esse aluguel faz parte do CAC, do custo de aquisição de clientes, porque se ele tivesse a mesma padaria numa rua morta lá de São Paulo, não vai ter o tanto de tráfego que tem numa padaria numa avenida boa. Então, o CAC, que é o custo de aquisição de clientes, ele é uma métrica que toda empresa de contabilidade ela tem que saber na ponta da língua quanto que ela está disposta a gastar para conseguir esse cliente. E o contador ele precisa entender que cliente a gente compra do mesmo jeito que a gente compra mercadoria, do mesmo jeito que a gente compra um relógio, um celular, o cliente a gente compra. Você vai no mercado e compra o cliente. Daqui a pouco a Vanessa vai mostrar onde é esse mercado, onde você compra esse cliente. Só que para você comprar esse cliente, você tem que saber quanto você pode gastar por ele. E quando você me pergunta quanto que eu vou conseguir com R$2.000, ou quando você me pergunta como conseguir 10 clientes, eu pergunto de volta. É você que tem que me dizer o quanto você está disposto a gastar ou quanto tempo você está disposto a esperar. Porque existem 2 moedas de troca. Ou tempo, ou dinheiro. Você pode ir para o marketing de conteúdo, fazer um puta trabalho de força de marca, vídeo no YouTube, marketing de conteúdo, você vai demorar 2 anos para rampar, certo? Sim. Ou você pode fazer um trabalho de compra de mídia, de anúncio, fazer um trabalho forte. Só que aí você não vai gastar tempo, você vai gastar dinheiro. E dinheiro, é caro, então você precisa entender isso. Que o poder está na mão de quem consegue comprar mais por mais tempo e mais caro o lead. Então, provavelmente, uma contabilidade online vai ser difícil ela bater de frente, por exemplo, com uma Contabilizei. Ou uma contabilidade que trabalha, por exemplo, igual o Anderson Hernandes com o infoproduto, vai conseguir chegar no Google e participar de um leilão e ganhar dele ali, porque os caras colocam muito dinheiro nisso. E aí esse CAC que vocês precisam entender. Dessa parte, Almir, é extremamente relevante falar isso, porque muitos contadores, não só contadores, pessoas que investem em anúncios no geral, eles veem muito o lead realmente como eu estou gastando dinheiro com o anúncio. E não é um gasto, é um investimento. Você está comprando cliente. Porque esse investimento vai te trazer retorno. Tem um cálculo que a gente consegue fazer sobre o custo do lead e o retorno que ele vai te trazer a longo prazo. Você consegue simular esse cálculo aí para a gente, Almir? Consigo. A gente pode fazer um cálculo de ROI, por exemplo, retorno sobre investimento. Você tem que pensar o seguinte, você tem R$1.000 para você investir. Esses R$1.000, com R$1.000 você trouxe um cliente. Então, o CAC é de R$1.000. Então, com R$1.000 você trouxe um cliente. Com R$1.000 você conseguiu trazer 2 clientes. Então, o seu CAC é de R$500. E o retorno sobre investimento, você pode fazer ele por canal, que aí é o ROAS. Então, por exemplo, eu investi 1.000 num outdoor na frente da minha casa, eu investi 1.000 de anúncio, eu investi 1.000 de Google, 1.000 de Facebook. Você tem que fazer o cálculo por canal, porque marketing é isso, é você calcular e metrificar por canal que você está comprando mídia. Porque hoje, gente, você não está comprando mídia do mesmo jeito que, por exemplo, a C&A, o PicPay compra no Big Brother Brasil. Você está comprando mídia online e, geralmente, por intermédio de uma agência. Mas o trabalho de compra de mídia é o mesmo. E você consegue comprar sua própria mídia. Mas o que você tem que entender é o seguinte, que essa mídia você tem que comprar. Que se você não comprar, não tirar o dinheiro do bolso e não comprar, e não entender o que de verdade ela pode te gerar,
Você não vai... Você vai ficar frustrado. Que aí a gente entra numa outra coisa. Quando o cliente pergunta, com R$2.000, quantos clientes eu vou conseguir? A gente consegue te falar, com R$2.000, o Google consegue te falar, com R$2.000, quantas pessoas você consegue alcançar? O Google consegue te falar, com R$2.000, uma previsão de leads ali no Facebook que ele consegue te dar, mais ou menos. Ele te dá uma média de quantos cliques você vai ter, mas a quantidade de leads que vai gerado... Então, mas o Google nunca vai te falar, e nenhuma agência vai te falar, se com R$2.000 o cliente vai gostar do seu produto. Se com R$2.000 o seu comercial vai saber atender. Nós estamos conversando aqui, o nosso comercial está do lado, talvez vocês escutem a voz dele. Ele está vendendo. Porque esse é um outro conceito. Você tem que entender o seguinte: qual que é a responsabilidade do funil? A responsabilidade de trazer o tráfego e de converter esse tráfego em lead é do marketing. Mas a partir do momento que a lead chegou, que o contato chegou no seu WhatsApp, que o contato é a responsabilidade da sua empresa, é a responsabilidade do seu comercial. Você não pode terceirizar esse crescimento. Isso aí tem que partir de você. Então você tem que entender o seguinte: aonde que está o problema nessa máquina de vendas que você quer construir? Aonde que tem esse problema? Porque aí vão acontecer dois fenômenos. Se você colocar R$2.000 de anúncio, vamos supor que do R$2.000 de anúncio você consiga um exemplo, tá? 10 leads, um exemplo. 100 leads, você consiga 100 leads com R$2.000 de anúncio. Você tem duas situações. Uma, você não tem comercial para atender, você não tem um playbook de vendas, você não tem um passo a passo, você não sabe fazer um follow-up, você não sabe fazer uma apresentação. Você não tem um profissional lá dentro para fazer isso. Já aconteceu, se eu não me engano, semana passada. A gente fez os anúncios para um cliente nosso de abertura de empresa. E aí chegaram leads e eu estava conversando com ele, né, para saber o feedback em relação a isso. Ele falou assim: Vanessa, eu perdi 2 leads que chegaram por causa de abertura de empresa, porque ligou, a recepcionista da empresa atendeu e falou assim: a gente cobra tanto para abrir empresa. O cara desligou o telefone e não voltou mais. Então, não tem o controle de quem é a lead, de que tipo de empresa que ele queria abrir, não agregou solução, só falou assim: oi, você quer abrir empresa? Tá, é R$500. Beleza, tá bom, tchau. Você não tem um processo de vendas. Então é o seguinte: você não tem um processo de vendas, você não tem essa máquina de vendas estruturada, provavelmente você vai perder dinheiro. Então, uma coisa que assim, o Contador agora está 3 anos no mercado. Eu acho que a gente cresceu com um forte impacto e tem muitas empresas que cresceram muito mais que a gente nesse tempo. Mas uma coisa que você pode perceber da gente de outras empresas é que não se constrói uma máquina de crescimento em 6 meses. Não se constrói um processo que funcione realmente, que você consiga ter previsibilidade de receita em pouco tempo, com fórmula mágica. E não é só, gente, pelo amor de Deus, não é só chegar e comprar mídia de Google. Porque a lead vai chegar para você. Se você comprar, por exemplo, Google, a lead vai querer preço. Aí você tem que saber, é o público que você quer por preço? Então, assim, eu queria que vocês tratassem o marketing como uma engenharia, e ela é complexa. Ela pode ser simples, dependendo de quem age junto com você. Mas o que você tem que entender é o seguinte: você tem que ser um escravo das métricas. Você tem que ser, assim, um aficionado a entender número. Porque a partir do momento... Porque o número nunca vai mentir. Eu posso... Entender? O número nunca mente. Porque quem é contador aqui sabe, o número não mente. Se você falar que a empresa deu R$1.000 de lucro, isso não é a sua opinião, isso é o número. E por mais que você queira que dê 2.000, se deu só 1.000, não tem jeito. E a mesma coisa com marketing. Então, vamos lá. Só para complementar, um outro conceito básico que é essencial que a gente tem aqui é que a compra de lead... você entrar, fazer gerenciamento de anúncios, você fazer investimento em tráfego, você fazer colocar um outdoor, que também é uma compra, fazer esse investimento. Existem diversas empresas que vendem leads efetivamente, que chega para você e fala assim: quantas leads de abertura de empresa você quer? Tá, eu te cobro X e te dou tantas leads. Isso não é tão relevante porque o lead chegou, não foi para a sua empresa, não foi através de uma proposta de valor que a sua empresa ofereceu, você não sabe qual que é a qualidade daquele lead, você não consegue mensurar isso porque você comprou lead de outro lugar e não sabe como ele foi adquirido. Então, é importante que esses canais de aquisição e essas compras de leads sejam efetivados pela sua empresa, que você gere esses canais e você gere esses leads. Esse negócio de comprar lead é o seguinte: se você está no mercado, você está num business, que você, por exemplo, plano de saúde, ok? Plano de saúde, você está no business de plano de saúde. E você
e você está precisando você precisa de clientes que compram plano de saúde. Você pode comprar lead de quem vende. Porque é um CPF, é uma vida, né? Essa vida, chegou o CPF para você trata, o plano, ele é um plano, vou te cobrar R$ 89,90 por mês, acabou, nada muda. Se você está num plano, por exemplo, de telefonia, mesma coisa. Se você está num plano no marketing, vamos falar assim, de guerrilha, onde o produto é baixo, o produto é padrão, onde o produto ele é um commodity ali, ok, você pode comprar lead. Agora, se você é uma empresa contábil, de consultoria contábil, financeira, jurídica, onde você precisa, antes de tudo, de gerar um valor desgraçado na cabeça do cara, de explicar o que você faz, o benefício que ele vai ter, não faz sentido nenhum você comprar uma lead. Porque a lead vai querer no commodity. Toda vez, pode perceber, quem compra lead aí, a lead vem ruim, vem maltratada, vem cansada, ela quer pagar R$50 no serviço que você quer oferecer, e você começa a brigar ali, uma briga de espada à toa. O exemplo nosso do contador agora. Por que a gente não recebe indicação? Porque eu preciso entrar na sua cabeça, te explicar tudo isso aqui que eu estou falando, te explicar o meu valor, te explicar onde que você consegue, para aí sim apresentar uma proposta minha. Porque se você de repente você não liga para uma empresa lá que estrutura processo de marketing e vendas, que eles vão estruturar para você, te cobra tanto. Esse cara não. Essa indicação, essa lead que vem assim, você não consegue, ela não vem com valor gerado. Então ela é lead ruim. Ela vem com preço. E quem vem com preço vai embora. Agora quem vem por valor ele fica. Então eu não gosto particularmente desse pro mercado contábil, tá? Dessa questão de ficar dividindo lead nem comprando lead. Eu não acredito que todo mundo que quer abrir uma empresa está disposto só a pagar R$250 por mês ou R$50 por mês de contabilidade online. Eu acho que para cada CNPJ existe um ecossistema de oportunidades para o contador, e que se o contador souber entrar e trabalhar os seus pontos fortes ali e os pontos fracos desse potencial cliente, eu acho que é muito mais rentável e dá muito mais valor. Imagina a Deloitte, KPMG, Price, trabalhando com indicação de ela nunca ia conseguir gerar valor. Você pensa numa empresa, sabe, não faz sentido uma empresa de prestação de serviço, como uma empresa contábil, como, por exemplo, um advogado, ficar brigando por lead. A não ser que você, entendeu? Você venda um produto muito barato, por MEI, talvez por MEI faça sentido. Que seja uma contabilidade online ali muito baratinha. E seja um serviço sazonal, que você preste e acaba, não é recorrência. Aí, nisso faz sentido, mas sempre é importante você gerar suas leads, porque ela vai vir entendendo quem é a sua empresa, entendendo quem é a sua solução, querendo saber mais sobre você. Porque imagina também para o cliente final, para o lead. Ele está querendo abrir uma empresa, entrou num site, deixou o contato dele para o processo de abertura. Uma empresa liga para ele, pergunta se ele quer abrir empresa e tal, e fala assim, tá, então eu vou passar seu contato para outra empresa, e essa outra empresa vai te ligar, vai fazer exatamente as mesmas perguntas para poder te passar um orçamento. Não faz sentido nenhum. É muito chato até para o lead final. Você perde lead pelo desgaste. E uma coisa que eu vou falar aqui, uma coisa que eu aprendi com o Conrado Adolfo, um camarada muito bom aí, quem não segue para seguir. Ele tem uma frase que eu nem sei se é dele, acredito que nem deve ser, que quem tem a demanda tem o poder. Quem tem a demanda de lead na mão tem o poder sobre sua empresa. Se a sua empresa vive exclusivamente de comprar lead de outra empresa, e essa empresa amanhã parar de te vender lead, por algum motivo ela for vendida, ou triplicar o valor da lead, você quebrou. Então, a capacidade do empresário é de gerar suas próprias oportunidades de negócio. Então, toma cuidado com isso aí, tá? Eu queria só fazer deixar aqui algumas coisas aqui sobre para a gente entrar nessa questão de números para quem está começando. Eu quero que você anote aí no papel o seguinte: qual que é o tráfego do seu site hoje, tá? Quantas leads? Então, você vai pegar uma folha e vai anotar qual que é o tráfego do seu site hoje. Vai no seu Google Analytics. Agora, se você não tiver Google Analytics,
Você faz o Google Analytics aí, instala ele aí, deve ter algum vídeo. O Analytics, ele não vai conseguir te mostrar dados passados. Né? Mas você pode utilizar algumas ferramentas. Bersuggest. Por exemplo, o Bersuggest, o SEMrush, que eles vão te mostrar uma média. E aí não são números reais, são uma média dos últimos 12 meses. Aí ele vai te mostrar uma média de tráfego, mas não são os números reais. Tá, então, qual que é o tráfego do seu site? Você precisa saber quantas leads você gera e quais canais que você gera essa lead. Então, você vai falar assim, então é o seguinte, eu gero lead do meu site, do meu Instagram, do meu Facebook e de um e-mail marketing que eu tenho. Então, quantas leads e quais canais? Dessas leads, quantos que vão para a proposta? Então, você vai colocar quantas vão para a proposta. E dessa proposta, quantas que são fechadas? Fechada é quando o cliente fecha o contrato, assina o contrato, vendeu, bateu o martelo, bateu o sininho. Isso é fechado. Então, qual que é o seu tráfego? Quantas leads você gera? Quais os canais? E quantas propostas você gera? E quantas são fechadas? Coloca isso no papel, porque se você perceber que cara, eu gero muita lead, mas a lead é ruim. Eu gero muito tráfego, mas não gero lead. Então, o seu problema é de conversão no seu site. Você precisa melhorar no seu site, no seu Instagram, na sua rede social. Você precisa melhorar em alguns pontos de conversão para trazer mais lead. Agora, se você tem o tráfego e gera muita lead, mas essa lead é ruim, então o seu problema é de conteúdo. Seu problema é de posicionamento do mercado. Então, você talvez tenha que mudar alguma coisa de conteúdo. Então, isso é comum, viu? Mudar o conteúdo. Por exemplo, às vezes você quer pegar empresas do... igual aquele cliente nosso lá, que quer fazer sucessão familiar, não é? Sim. Aí cai lead de e-mail no site do cara. Não tem nada a ver. Então, o que é? O conteúdo está mal alocado. E algumas vezes a palavra-chave que você tá utilizando. Por exemplo, a gente tem um cliente aqui que ele tem um emissor próprio de nota fiscal. E aí, ele é de São Paulo. E aí começou a cair muita lead para ele de nota fiscal paulista, que não tem nada a ver com o que ele presta, mas as palavras-chave se unindo acabam dando nesse termo. Então, você precisa analisar exatamente as palavras-chave que seu site está ranqueado, como que você está produzindo esse conteúdo, para você melhorar isso e começar a gerar lead relevante. Exatamente. E dessas leads que você gera, quantas que viram proposta e dessas propostas, quantas que são fechadas. Porque se você perceber que o problema está aí, o seu comercial que não está legal. Agora, se você não tem nada disso, você fala comigo assim, Almir, Vanessa, não tem nada. E aí, o que a gente faz? Por onde que você começa? Vem para o contador agora. Então, vamos lá. Abre aí Vamos lá. Vamos lá. Então, eu vou pontuar aqui, Almir, da forma que a gente faz para os nossos clientes quando eles chegam. Tá? Eu vou tentar sintetizar um pouco isso. Dentro do nosso processo aqui no Contador Agora, a gente desenhou um processo de onboard, que é o processo justamente de criar essa estrutura para o cliente. Então, o que consiste exatamente esse processo de onboard? A gente primeiro faz um diagnóstico, uma auditoria realmente de como que está o site, de qual que é o tráfego, se esse site gera lead, se não gera, para quais palavras-chave o site está ranqueando, como que estão os conteúdos, se os conteúdos são autorais, são plagiados, se os conteúdos são relevantes para o público final. Então, a gente faz um levantamento de qual o status do site desse cliente. O que ele precisa fazer para melhorar o site dele, para começar a fazer com que o site dele, primeiro, ranqueie para palavras-chave relevantes, porque a partir do ranqueamento você começa a gerar lead. Então, não adianta você ter um site maravilhoso, mas não ter otimização SEO, não ranquear, você não recebe tráfego, não recebe lead. Depois dessa análise, desse diagnóstico de qual é o status do site, a gente vai para os outros canais de aquisição. Então, a gente analisa as redes sociais, a gente analisa se o cliente faz anúncio, a gente analisa se ele tem implantado processo de outbound, de captação ativa. E, com base nesse diagnóstico, a gente desenha o que precisa ser melhorado. Então, quais ferramentas que a gente vai implantar para mensurar os resultados do site e das redes sociais dele? Implantação do CRM, que é essencial para qualquer empresa, principalmente para a contabilidade, conseguir mensurar exatamente
quantas leads são geradas, de onde estão vindo essas leads, qual que é a qualidade dessas leads. Dá para mensurar por vendedor a quantidade de leads geradas, a quantidade de leads descartadas, os motivos de perda. Então, a gente faz o diagnóstico de qual status, faz a implantação dessas ferramentas e, com base nisso, a gente faz as otimizações também. Então, primeiro, está começando. O que você tem? Você tem um site? Beleza. O seu site ele é moderno? Não é? Ele é funcional? Não é? Ele tem otimização SEO? Ele tem chamadas para ação? Ele tem formulário de contato? Como que está o seu site? Quando você... esquece que você é o dono da empresa. Vai como um consumidor, mesmo um usuário. Se você entrar no seu site, você sente credibilidade, né, na empresa? Você vai sentir vontade de saber mais? Você vai achar que aquela empresa consegue te atender exatamente? Faz essa análise. Porque o primeiro ponto que o usuário vai analisar no seu site é se ele vai ter uma boa experiência. Beleza. Agora, o seu site está apto para ser reconhecido pelo Google? E aí vem as otimizações SEO, que não é só você colocar um conteúdo dentro no seu blog. Você precisa ter palavras-chave, você precisa ter várias otimizações. É uma parte um pouco mais técnica, mas que é imprescindível para o Google reconhecer e ranquear o seu site. Beleza. Seu site está ótimo, está pronto para receber lead, para gerar oportunidades? Quais são os outros canais que você tem de aquisição? Como que estão as suas redes sociais? Você posta vídeo, você posta conteúdo, você faz anúncio? Como que são os anúncios que você faz? Quais plataformas você utiliza? Para quais palavras-chave você está disposto a fazer investimento? Quanto você está disposto de fazer investimento para gerar lead? Então, é preciso levar em conta todos esses pontos para você entender, olha, isso eu tenho e está bom, e se eu tenho e está ruim, eu preciso melhorar, e se eu não tenho, eu preciso implantar. Depois de fazer essa análise do seu site, dos canais de aquisição, faz uma análise das ferramentas que você tem. Analisa como que você vai mensurar esses resultados, se você vai utilizar plataformas, por exemplo, como o RD para fazer a captura de leads, se você vai utilizar outros sistemas, CRM, qual CRM você vai utilizar para fazer a captura e tratativa desses leads. Depois que você fizer essa análise, esse alicerce para começar a receber e capturar lead, vai para o seu comercial. E aí o Almir consegue falar um pouquinho melhor dessa parte do comercial. Por que ter um time, ter uma pessoa responsável pelo comercial, Almir, é tão importante? É a mesma coisa você ter um time de futebol sem atacante. O comercial, ele é o responsável para quando a lead chegar, a fazer todo o processo de qualificação até a venda. Se a sua empresa não tem um comercial, não há nem o que se falar em marketing, Vanessa. Não há nem o que se falar em... mas eu preciso de lead. Quando o Contador Agora... quando eu montei o Contador Agora, o primeiro profissional... Eu não tinha marca, a gente tinha um site só no ar. Não tinha nem um Analytics. A gente não tinha nada. Eu coloquei um site no ar, a primeira coisa que eu fiz foi chamar um comercial. E para fazer outbound, que eu também não tinha dinheiro para fazer anúncio. Nós vamos fazer outbound e vamos vender. Depois que vender... A gente preocupa, eu já contei isso no outro podcast, a gente preocupa em entregar e depois que, enfim. Então, o comercial, ele não é nem ter uma pessoa responsável por vendas. Porque aí a empresa de contabilidade vai e me mata de ódio. Sabe o que ela faz? Ela pega o pior profissional da empresa, o que dá trabalho em todas as áreas, e põe para ser o comercial. O comercial, geralmente, da contabilidade é o cara que deu errado nas outras áreas, o cara põe para comercial. Um amigo meu que está desempregado, eu vou pôr ele para comercial e vou dar ele 30%, 50%, eu vou dar ele o primeiro honorário. Cara, por isso que não vira. Porque você não tem uma proposta, você não tem um projeto de comercial montado. Essa parte... Quando eu vou quem dá o treinamento de implantação do CRM aqui para os clientes que eu faço a gestão sou eu mesma, pessoalmente, né? Então, quando eu vou fazer essa implantação do CRM, eu faço questão, eu falo assim,
você é o nosso cliente, você fez a contratação, só que eu quero fazer essa reunião, eu quero quem vai ser responsável pelo seu comercial. Coloca essa pessoa dentro da nossa reunião. Aí a pessoa vem e eu dou todo o treinamento e as diretrizes. Falo assim, você vai atender o cliente? Você precisa atender dessa forma. Você nunca vai falar preço na primeira qualificação. Então, eu dou toda a orientação, porque às vezes a pessoa nem sabe justamente fazer isso. E um outro ponto também que os contadores têm é que o contador mesmo, principalmente em empresas um pouco menores, é o próprio contador que faz os fechamentos. Só que quando ele vai fazer o fechamento, ele faz o papel do closer, né, do que vai fechar, só que ele vai para apresentar a proposta e para fechamento com gente que nem sabe quem é a empresa dele direito. Então, o processo de qualificação não foi bem feito. Então, ter esse pré-vendedor, essa primeira pessoa que vai fazer a qualificação, identificar, apresentar os valores da empresa, é essencial até quando o próprio contador vai fazer a venda, porque aí ele já tem o caminho todo traçado para ele vender. E uma coisa, esse negócio é tão complexo, Vanessa, porque é o seguinte, você que está me vendo aqui, joga no Google assim, salário Inside Sales, salário pré-vendedor, SDR, e olha mais ou menos a base salarial e olha mais ou menos o que esse cara ganha de salário de comissão. Não adianta, pelo amor do santo de Deus, não adianta você querer montar um comercial cobrando R$150 de honorário e querendo pagar, e querendo trazer um puta cara de vendas para pagar o primeiro honorário de R$150, de R$300. É por isso que eu falo, se você não é uma empresa que gera valor, você não consegue cobrar alto, você não consegue trazer gente boa, você não consegue vender mais, esse ciclo não roda. Então, você trazer um vendedor que faça sentido para sua empresa ela tem que ter, a gente está implantando agora também, que além de toda essa área de marketing, vendas, a área de sucesso do cliente é uma coisa que é a mesma coisa. Olha quanto que é um profissional de CS aí no mercado. Se a sua empresa ela não tem todo esse processo que faz com que esse profissional seja bem remunerado, ele não fica também. Então, fazer a sua empresa crescer não é só para você ganhar mais dinheiro, não. É para você ter gente boa, para ela crescer mais, aí você ganha mais dinheiro. Então, vamos falar de comercial que você me perguntou. Um lead chegou. Antes de você ter um comercial, atende esse cara aí. Você tem que ter um playbook de vendas. O que é um playbook de vendas? Você tem que ter um SLA, um passo a passo, um acordo de áreas, aonde esse cara, esse vendedor, pré-vendedor, SDR, Inside Sales, Closer, Hunter, o nome que você quiser dar da função dele dentro aí do seu comercial, ele tem que ter um passo a passo. Quando a lead chega, se chega de indicação, eu acho de um jeito. Se chega do site free, eu acho de outro jeito. Se chega de um vídeo de YouTube, eu vou agir de outra maneira. Então, você tem que ter tudo. Então, quando eu ligo, quando eu mando e-mail, quando eu mando proposta, eu mando proposta por e-mail, eu não mando proposta, eu falo valor, eu não falo valor. Se você não tem esse processo desenhado, você vai jogar dinheiro fora no marketing. A lead vai chegar, porque o marketing vai te mandar. Você põe R$2.000, R$3.000 de anúncio, o marketing vai injetar lead na sua empresa. Mas se você fecha ou não, meu irmão, não é problema nosso. Mas é problema nosso a partir do momento que você não tem sucesso. E para você ter sucesso, você precisa ter o quê? Você precisa ter toda essa linha toda essa construção dentro da sua empresa. Então, a Vanessa explicou aqui esse onboard, explicou como é que faz esse onboard. Vanessa, depois desse onboard, vamos lá. Os 10 clientes que ele precisa, onde que ele vai buscar? Porque ele não tem tráfego, imagina, não tem nada. Onde que ele busca isso? Então, Almir, a partir do momento que você fez essa estruturação, esse alicerce, você tem os seus canais de aquisição estruturados. Para você começar a mensurar resultados efetivos para a sua empresa, tá? Em relação, por exemplo, a tráfego, é importante você esperar no mínimo 30 dias, um mês fechado. Porque aí você vai saber quanto de tráfego você teve no mês, quais as páginas mais acessadas, quais os conteúdos mais acessados. Só que a partir do momento que você lançou um site, lançou conteúdo, você precisa esperar, no mínimo, 100 dias para você começar a mensurar os resultados desses conteúdos que foram lançados. Não, então peraí, só para organizar. Então, quando eu coloco um artigo no blog,
ou quando eu faço uma otimização no meu site, para o Google, para o robozinho do Google lá passar, reconhecer, otimizar, é legal que o cliente ou que a gente espere aí 100 dias, é isso? Exatamente. Por quê? Porque essa análise ela é feita recorrentemente. O Google sempre está atualizando os algoritmos dela e sempre vai subindo conteúdos. Por exemplo, se você acessar agora, pesquisar uma palavra, o primeiro resultado, amanhã, quando você acessar, vai ser outro. Dependendo da palavra-chave, do nicho. Então, o Google está sempre atualizando. Então, para você conseguir fazer com que o seu conteúdo seja considerado como extremamente relevante, você precisa que o Google leia esse conteúdo, compare com outros conteúdos e vá te dando prioridade. Então, essa subida de posição, ela é gradativa. Então, por isso que o marketing de conteúdo, ele demanda mais tempo. Ele é de longo prazo. Então, se você quiser investir só em geração de leads orgânicas, você tem que estar preparado para investir tempo. Isso vai demorar, tá? Então, vamos colocar até um tique aqui na tela. Marketing de conteúdo demanda tempo. Isso. O seu investimento no marketing de conteúdo é tempo. Você vai pagar com tempo para a sua geração de leads. E aí, a partir do momento que você já tiver ranqueado e começar a gerar leads, aí você precisa mensurar mensalmente a quantidade de tráfego, de leads geradas, de oportunidades, para você ir desenhando realmente sua receita previsível. O quanto de tráfego você precisa para gerar quantos de leads, para gerar quantas propostas, para gerar quantas vendas. Isso no orgânico. Por exemplo, nós aqui no Contador Agora, nós já fazemos investimento em marketing de conteúdo no orgânico há 3 anos. Mais de 3 anos um pouco. E até hoje, as nossas métricas, elas vão mudando. Porque quando a gente aumenta o número de conteúdo, daí 2 meses aumenta o número de tráfego, aumenta a geração de leads. Quando a gente pausa um pouco a publicação de conteúdos, diminui o tráfego, diminui as leads. Então, a gente precisa ter esse tempo para a gente conseguir fazer uma média e analisar o que a gente precisa realmente para gerar resultados no orgânico. Então, no orgânico, a gente é correto dizer que se eu quiser um resultado orgânico, 100% orgânico, eu posso esperar no mínimo de 12 a 24 meses? Sim, sim. Então é o seguinte, eu não tinha dinheiro para fazer anúncio quando eu comecei, tá? Hoje a gente coloca bastante dinheiro aí por semana pro Google, assim, o que é bastante pra gente, né? Não sei o que é bastante para quem está ouvindo. Se for comparar com a Contabilizei, a gente não investe nada. A gente não investe nada, mas assim... mas quando eu comecei, eu não tinha dinheiro para fazer anúncio. Então, eu tive que utilizar recurso para captar lead de maneira como prospecção ativa. Mas o marketing de conteúdo eu fiz desde o primeiro dia. E hoje a gente colhe esses frutos que são demorados, tá? Marketing de conteúdo, a gente vende marketing de conteúdo, a gente faz marketing de conteúdo, a gente vive marketing de conteúdo, mas a verdade tem que ser dita, é um saco. Fazer marketing de conteúdo é difícil, otimizar marketing de conteúdo é difícil, porque uma coisa é você pegar um conteúdo de um blog e copiar em outro. Isso é fácil. Isso aí qualquer estagiário faz. Outra coisa é você criar artigo de verdade. E a gente que cria mais de 3 mil artigos para cliente aqui todo mês. Isso é difícil fazer. Então vamos pensar, quero crescer só orgânico, não tenho dinheiro, e também não tenho interesse em fazer prospecção ativa, por exemplo. É 12 a 24 meses, certo? Certo. Beleza. Só que como você já estruturou canais de aquisição, tem o orgânico, que você vai investir tempo e aguardar ele gerar retorno, mas em paralelo a isso, tem outros canais que você implementou também. Então, tem, por exemplo, o canal de prospecção ativa, que é onde o seu comercial vai fazer o levantamento. A gente tem diversos vídeos aqui falando sobre esse assunto. Eu vou pedir até para colocar a marcaçãozinha aqui de um dos vídeos que a gente tem em relação à prospecção ativa, que é muito bom, por sinal. Que você segmenta o nicho que você quer atingir, faz o levantamento das principais empresas, oferece uma solução e você vai atrás, vai até esse cliente e apresenta a sua solução para ele. Tá? E tem o canal de aquisição também de anúncio, que é onde você realmente vai pagar, a curto prazo, e você vai pagar para gerar lead, para você conseguir apresentar a sua solução para ele. Tá? Em todos esses sentidos, orgânico, outbound ou tráfego pago, é um ponto muito importante de destacar. Você não está vendendo contabilidade, você está vendendo solução.
tá? Então, porque contabilidade, qualquer um na esquina é. Agora, uma solução efetiva é o que você está vendendo e é essa a sua estratégia de diferenciação do mercado. Você precisa oferecer uma solução efetiva. E quando você determina soluções para você apresentar, aí você consegue se destacar, como, por exemplo, na parte de anúncios. Eu vou gravar minha tela aqui e vou compartilhar. Vai aparecer aqui para vocês. Eu vou colocar aqui numa ferramenta que se chama Google Planner, tá? Ela é uma ferramenta do próprio Google e mostra a quantidade de buscas, de concorrência, de custo por clique, de algumas palavras-chave que são estratégicas das contabilidades. Então, coloquei aqui algumas pesquisas, algumas palavras-chave que são básicas. Tá? Abrir empresa, abertura de empresa, abrir empresa em São Paulo, abertura de empresa em São Paulo e contabilidade em São Paulo. Fazendo essa análise aqui, o planejador me dá uma média de pesquisas que são realizadas no Google por esses termos, né? Então, eu consigo ver, por exemplo, nos últimos meses, nos últimos períodos, a nível Brasil ou a nível Estado, depende do que você está querendo aí, né? Se você quer ranquear dentro do seu, aparecer para anúncio dentro do seu estado ou a nível Brasil, e ele me dá uma média de pesquisas mensais que são realizadas com esse termo. Então, por exemplo, o termo abertura de empresa e o termo abrir empresa tem uma média de 10 mil buscas mensais. Então, todos os meses, uma média de 10 mil usuários únicos pesquisam por abertura de empresa ou abrir empresa no Google, tá? Para esses dois termos, a concorrência é média e alta, ou seja, muitas empresas estão oferecendo resultado, querendo captar lead para esses dois termos. Então, muitas empresas estão pagando, investindo, para poder aparecer como resultado para essa busca aqui, tá? E aqui nesses dois últimos campos da minha tela, vocês conseguem ver o lance na parte superior da página, os menores valores e os maiores valores. O que isso significa? Que, como é um leilão para você aparecer para essa palavra-chave aqui, o Google ele tem um valor mínimo que te faz aparecer como resultado de busca e um valor máximo que está valendo essas palavras atualmente. Então, para a abertura de empresa, o valor mínimo é R$ 2,54. Então, aqui a gente vê que, para você fazer aparecer como resultado de busca nas 3 primeiras posições, né, que são aqueles do topo de resultado do Google, você tem que partir do investimento de R$ 2,54 por clique. Então, se você quiser fazer um investimento, por exemplo, de R$ 300 no mês, faz a conta aí para mim, Almir. Vamos lá. 300 dividido por 2,54. 300 dividido por 2,54, você vai ter 118 cliques. Então, você vai ter 118 cliques. Você vai investir R$ 300, você vai ter 118 cliques. A gente não consegue te dar uma média de quantos cliques se tornam leads, porque isso vem da sua receita previsível. Mas tem uma métrica que você pode se basear, que é até da HubSpot, e que ela muda ano a ano, de acordo com... Ela faz um apanhado lá no mundo todo. Uma métrica que as pessoas podem levar em consideração que a cada 100 visitas, você tem um lead. E a cada 10 leads, você tem uma venda. Ou seja, você precisa de 100 visitas para ter um lead. Então, 118 cliques, né? 118 visitas, você vai talvez aqui conseguir um clique. Uma lead. Uma lead. Você vai conseguir uma lead. E você vai precisar de 10 leads para talvez conseguir uma venda. Então, você pode calcular que você precisa de pelo menos 1.000 cliques. 1.000 cliques para conseguir... Gente, isso é média. Isso não é isso certo. não é o número real, então, mas é vamos média. lá. 2,54 vezes 1.000. Então, vamos lá. 2,54 vezes 1.000. Então, para você conseguir um cliente, você vai ter que investir de Google R$ 2.540. Aí, onde que mora o jogo aqui? Aonde que você vai ganhar o jogo? Se você conseguir, segundo as métricas lá de HubSpot, tudo, R$ 2.540, você consegue um cliente.
Só que, o que te garante que essas 10 leads que você vai gerar, você vai fechar apenas uma? Se o comercial for bom, você fecha as 10. Concorda? Sim, concordo. Então, aí você pode aumentar, esse número pode ser muito expressivo. Então, o que eu acho que é legal você trabalhar? Tenta trabalhar no meio termo, tenta trabalhar com R$ 1.250 para cada cliente, por exemplo. Eu acho legal calcular um CAC de R$ 1.200, R$ 1.300 por cliente. O que você acha disso? De Google Ads. Nós estamos falando de Google Ads. Isso, a gente está falando de Google Ads. É interessante essa conta que você fez, mas a gente fez uma análise aqui dos menores valores. Então, é a partir desse valor. Para abertura de empresa, 2,54, abrir empresa, 2,21. Só que os maiores valores, por exemplo, a média máxima de custo por clique dessas palavras-chave, dependendo do leilão que estiver acontecendo no momento, a abertura de empresa pode chegar a custar R$ 15,02. R$ 15 o clique. R$ 15 o clique. Então, para você ter um clique, você vai investir R$ 15. Para você ter 1.000 cliques. É 15 vezes 1.000. Justamente. Então, é importante fazer essas definições, porque muita gente vem para a gente e fala assim, olha, eu tenho R$ 300 para investir de anúncio e eu quero abertura de empresa. Com R$ 300 para abertura de empresa, se você segmentar, por exemplo, só a sua cidade, pode ser que você gere bastante resultado. Mas, a nível Brasil, você não consegue concorrer. Tá? Correto. Porque você vai aparecer, quando acabar seus R$ 300, o Google para de te apresentar, acabou seu saldo, você não aparece mais para ninguém. Lembrando que nós estamos falando isso, gente, de compra de mídia de Google Ads. Isso. E para a palavra-chave, abrir empresa. E é importante, tem variações dessa palavra-chave. Tem palavras-chave mais caras, mais baratas, mais segmentadas. Então, por isso que é importante ter um planejamento efetivo para você conseguir gerar resultado. Um planejamento. Qual que é o CAC máximo que eu posso gastar? Em quanto tempo eu vou investir esse dinheiro? Quanto tempo eu já tenho meu comercial todo alinhadinho? Quanto tempo essa lead chega até se tornar o cliente? Então, o que eu preciso de fluxo de caixa ali para poder trabalhar enquanto esse cliente não retorna no horário para eu retornar no anúncio. Então, ter tudo isso bem alinhado. Então, como conseguir 10 clientes de Google Ads? Vou deixar isso até para corte. Para abertura de empresa. Então, vamos lá. Como conseguir 10 clientes para Google Ads de abertura de empresa? Então, a gente precisa de 1.000 cliques para um cliente. Por quê? A gente entende que a cada 100 visitas, você capta uma lead e a cada 10 leads, você capta um cliente. Isso vai depender do seu comercial, vai depender de uma série de fatores. Mas vamos colocar aqui, gente, hipoteticamente. Então, 2,54 vezes 1.000. Então, R$ 2.540 para trazer um cliente. R$ 2.540 para trazer um cliente de Google Ads com a palavra-chave abrir empresa. Você quer 10 clientes de Google Ads, né? Então, vamos fazer isso vezes 10. Então, você vai precisar de R$ 25.400. Com R$ 25.400, você consegue 10 clientes de abertura de empresa de Google Ads. Almir, eu não tenho 25 mil, óbvio. E mesmo se você tivesse esse valor para investir, eu não ia falar para você investir de uma vez. O que eu estou querendo te dar aqui é um caminho. É um caminho para, de repente, você não investir os seus R$ 300, mas, de repente, pensar em investir talvez 900, 1.200, melhorar seu comercial para melhorar o seu operacional para funcionar melhor. Melhorar o seu CS para melhorar a retenção dos clientes também. Mas isso é um caminho de Google Ads. Sim. Um ponto importante nesse cálculo aí, Almir, é que, por exemplo, você pode pensar que a gente fez o cálculo que para captar um cliente a gente precisa fazer um investimento de R$ 2.540. Correto? E aí o contador pode falar, não, mas é muito dinheiro para eu trazer um lead, para trazer um cliente. Porque esse cliente paga uma média de R$ 1.000 mensais e eu vou gastar R$ 2.000 para trazer ele. Só que você tem que analisar o tempo que ele vai ficar com você. A principal empresa de SaaS, de recorrência, como contador agora, como sua contabilidade, como empresa de software, é o lifetime, é o LTV. O que é o LTV? É o quanto que esse cliente gasta com você ao longo do tempo. A gente sabe que o LTV da contabilidade é muito grande. Então, o cliente ele fica 12, 24, 36 meses. Então, vamos pensar aqui num LTV de 12 meses, te pagando R$ 1.000
por mês, esse cara gasta contigo 12 mil mais o 13º que vocês cobram, então dá 13 mil. Esse cara gasta contigo 13 mil reais. Você gastou 1.000 para trazer esse cara. Você gastou 1.000, 12 mil você teve de retorno com ele ali, de CAC, que a gente está falando, LTV versus CAC. E okay? isso a gente está contando o básico, que você vendeu a contabilidade, ele manteve aquele serviço específico com você. Sem fazer upsell. Sem fazer upsell, sem fazer outros serviços, sem trazer, por exemplo, tem muitas empresas, tem muitos leads que têm 2 ou mais empresas que podem vir. Então, esse realmente não é um gasto com anúncio, é um investimento. E se você analisar esse LTV do seu cliente com você, o investimento que você teve para trazer ele é muito baixo, porque o que ele vai te gerar na permanência dele é muito grande, é muito alto. Mas é importante você entender esse LTV do seguinte: se você cobra um ticket de R$300, de R$250, talvez o Google Ads não seja a melhor ferramenta para você. Ou tudo bem, pode ser a ferramenta, mas aí você tem que aproveitar o máximo do clique. Se cada 2,54 cair um clique, desses 100 cliques você tem que fazer o máximo se tornar lead. Você tentar cair aqui de 2.540 para 1.000, para R$900, para R$800. A gente tem caso aqui de lead que cai a R$400, a R$300. Então, o Google Ads, imagina uma avenida, tá? Cheio de lojas. Sua loja é uma dessas lojas. Sua empresa está numa avenida dessa. Você precisa de colocar gente dentro dessa sua empresa. O Google Ads é uma ferramenta cara, mas é uma ferramenta. O que vai fazer você gastar R$2.400, R$2.540, R$1.000 ou R$300 vai ser a sua capacidade de converter visitante em lead, do que vem do seu marketing, e do seu comercial de converter lead em cliente. Então, quanto mais otimizado for o seu processo de marketing comercial, marketing vendas, mais você vai conseguir diminuir esse CAC. Porque eu estou te falando aqui o pior dos cenários. Sim, e é por isso que muitos leads não entendem isso inicialmente, mas é por isso que a gente é tão focado em trabalhar com nichos. Porque quando, por exemplo, a abertura de empresa é um termo muito amplo, e que o custo por clique é muito alto. Mas, por exemplo, abrir empresa de advocacia, abrir um supermercado. O termo ele tem uma quantidade menor de buscas, mas o custo por clique dele também é menor e ele vai direcionado para um usuário específico para aquele serviço que você está oferecendo. Então, você consegue diminuir o seu investimento e aumentar a sua captação de leads qualificados. Porque quem pesquisa abrir empresa pode ser alguém só querendo tirar uma dúvida de como funciona o processo, alguma coisa assim. Quem pesquisa abrir um supermercado já é alguém que já está procurando como que funciona esse processo. Então, ele é mais qualificado do que quem procura um termo geral, por exemplo. Isso. Então, o que é legal a gente pensar em conjunto? Ter esse plano de crescimento baseado em dados e que esse plano de crescimento ele seja, antes de tudo, um plano onde a gente consiga entender até onde a contabilidade está disposta a ir. Porque quando o cara me pergunta quantos clientes eu vou conseguir, eu retorno a pergunta para ele: quantos clientes você acha que você consegue? Porque depende do seu investimento. O que uma empresa como a nossa faz, a gente é como se fosse um GPS. A gente pega um carro, vai daqui para o Rio de Janeiro. A gente é um GPS que a gente mostra o caminho. Mas se o cara não colocar gasolina no carro, ele não vai. E se o carro dele não for bom, que é o produto dele, não existe marketing que consiga vender um produto ruim. Então, é uma série de fatores que em conjunto faz a construção de um processo. É por isso que a gente não acredita em fazer uma rede social, ou fazer só um marketing de conteúdo, ou fazer só um anúncio. A gente acredita nessa construção de planejamento, onboard, marketing, vendas e agora CS, para que a gente consiga pegar toda a etapa de uma ponta a outra do que esse cara consegue fazer, do que a gente consegue levar para essa empresa de resultado efetivo quando a gente fala de crescimento. Porque um anúncio, Vanessa, não sei se você concorda comigo,
Se você baixar aí o gerenciador de anúncios no celular de qualquer pessoa, você consegue fazer um anúncio. Você consegue impulsionar uma publicação no Facebook. Você impulsiona uma publicação no Facebook, você faz um card, você faz um vídeo para o seu Instagram. O nosso objetivo aqui não é ser uma agência de marketing que faz um conteúdo porque você não tem tempo. Mas é te dar essa inteligência de mercado que eu acho que é o que falta. Essa estruturação do processo, exatamente, do que vai acontecer, do momento que você vai capturar a lead até o momento que ele vai se tornar seu cliente. O que você vai fazer a partir do momento que ele se torna seu cliente? Como que ele vai estar dentro da sua empresa? Com quem que ele vai lidar? Como que você vai fazer para ele permanecer mais tempo com você? Eu vou te falar mais. A gente fala a verdade do que dá e o que não dá para o cara fazer. E muitas vezes o cara não gosta de ouvir isso, porque a gente mata o sonho dele. Mas a gente seria o dobro maior e mais forte se a gente começasse a fazer promessa aqui que você vai conseguir 100 clientes com R$1.000, que você vai fazer 6 em 7, mas porque, na verdade, construir uma empresa sólida, não é fácil. Imagina um contador. Eu cresci dentro de contabilidade, meu pai teve escritório de contabilidade. Quem aí está me assistindo aí, muitas vezes é filho de contador, que já é segunda geração, ou é o contador. Enfim, você sabe a dificuldade que foi chegar até aqui? E agora a gente vive um tempo que comprar mídia, ter essa expertise comercial, ela está muito mais fácil e acessível para qualquer empresa. Mas não vai ser da noite para o dia. Não vai ser no grito, vai ser nos dados, vai ser na métrica, vai ser na matemática, aqui na conta. Sim, e um outro ponto, Almir, que muitas contabilidades não entendem, justamente por estarem há muito tempo no mercado, é assim, eu já sou uma contabilidade que eu tenho 20 anos no mercado. Então, eu já sou tradicional, eu já sou grande e agora eu quero começar a divulgar minha empresa no digital. Como eu já sou grande, o digital vai ser facinho para mim. E não é. Porque você pode ter muita experiência, muitos anos de mercado, mas você tem isso no físico, no interpessoal. Quando você vai para o digital, você vira um bebê de novo. Você vira uma contabilidade que você está começando a criar experiência, a criar autoridade, a criar maturidade. Muitas das empresas que estão há muitos anos no mercado também, eles têm um receio de se adaptar a essas novidades e adaptar ao novo, porque justamente ele já tem uma estrutura que funciona há muito tempo e se você tirar uma pessoa dessa estrutura, tudo desmorona. Se você tiver mesmo com muito tempo de mercado, isso dá muito mais trabalho, mas se você tiver um processo bem estruturado, qualquer peça da sua estrutura pode ser substituída e você continua de pé. Então, você precisa realmente ter um processo bem estruturado, ter uma estrutura realmente completa para você conseguir fazer sua empresa crescer e se destacar no mercado diariamente. É isso aí. Vanessa, você abriu aí de abrir empresa. Eu acho que com isso a gente pode finalizar ou você quer mostrar mais alguma coisa aí? Acho que a gente pode finalizar. Se você, contador, tiver alguma dúvida, quiser saber mais, ou como é possível estruturar, ou se é possível estruturar tudo isso dentro da sua empresa, entre em contato com a gente aqui, que a gente bate um papo. Isso aí, pessoal. Então, temos mais um conteúdo. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Se por acaso os nossos números aqui desanimavam vocês, não briga com a gente, briga com o Google, porque a plataforma é do Google, a gente só gerencia. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo conteúdo. Obrigada pela atenção. Até a próxima. Valeu.